A presença de todos vocês aqui conosco. Hoje iniciamos oficialmente ontem a promoção e divulgação da resolução 638/2016 de autoria do vereador Nilton Santos, onde conscientiza, sobre a importância de doação de órgãos. Teremos uma palestra com 3 pessoas brilhantes, de coração brilhante, e que tem muita propriedade para falar acerca do tema, pois participaram desse assunto na prática. E os nossos palestrantes de hoje serão o Silvio Brito, a sua esposa Kika, a Alessandra Moraes. Quero agradecer a presença de todos os vereadores aqui conosco, vereadora Terezinha, vereador Nilton, vereador Betinho Neves, vereadora Isabeli. Agradecer ao vereador, nosso sempre vereador Adido Secap. Vem cá, Adi. Adido Secap é um exemplo vivo dessa resolução, porque ele é uma pessoa que é um transplantado. Ele hoje teve a oportunidade de caminhar conosco como vereador um bom tempo nessa casa, e ele hoje é fruto desse amor, desse carinho de pensar, ainda que com muitas dores, no próximo. Nesse momento eu vou passar a palavra para o vereador Nilton Santos, depois vou deixar uma breve palavra para o vereador Betinho Neves, e a gente inicia as nossas palestras. Vereador Nilton Santos. Muito boa tarde a todos. É uma alegria muito grande poder ver que os funcionários efetivos e também comissionados estão reunidos em torno deste conceito de doação de órgãos. Já há algum tempo nós apresentamos essa resolução, que é uma campanha permanente. E por que eu digo isso? Porque os vereadores passam, não é? Podem retornar ou não, mas os funcionários efetivos permanecem na casa. E isso tem que ser fomentado a cada ano, porque, infelizmente, a gente só se lembra de doação de órgãos quando uma pessoa famosa está precisando de um órgão, como foi agora o caso do Faustão. Mas esta resolução, ela traz o incentivo e o fomento para que, através dela, a gente possa conscientizar que os anônimos também precisam de receber a doação de órgãos. E os anônimos também precisam doar órgãos. Então, esta campanha permanente, eu espero que, através desse primeiro encontro realizado pelo presidente Everton, e agradeço ele em primeira mão, quero que ela continue. Ela tem o segundo, o terceiro, o quarto, e, quiçá, daqui uns anos, não tenha a maioria de funcionários, mas da população interessada, porque cabe a nós levar até a população esse interesse. Porque ainda hoje eu estive com a pessoa transplantada, e ela me dizia da angústia de poder ter ficado na fila de espera. Ela esperava muito mais a morte do que um órgão, porque ela, com todo mundo que ela conversava, falava: olha, é difícil, é muito difícil, tem muita gente na fila. Ela foi para o hospital para receber o órgão e 2 vezes voltou da mesa de cirurgia porque não deu certo. Eu fico imaginando a angústia dessa pessoa em participar dessa situação. Mas, graças a Deus, deu certo. Ela hoje vive muito bem com um rim que recebeu de uma pessoa que cumpriu a sua missão, mas também teve a certeza de que a missão pode continuar através da doação de órgãos. Eu sou doador de órgãos, eu não sei se aqui a maioria é. Quem é aqui já declarado? Então, eu também sou, inclusive nos meus documentos tem a declaração de que o senhor poderia fazer uma resolução aqui, hein, presidente, que aquele que fosse doador de órgãos, ele receberia como bônus a folga no dia do seu aniversário, algo assim, né? Para incentivar, né?
Vamos pensar nessa situação. Mas eu quero agradecer aqui a presença de todos e parabenizar a gestão da Câmara que está fomentando esse assunto. Temos aqui hoje o Brito, a Alessandra, que vai falar, a Kika. Nós somos amigos já há muito tempo. Participei de uma situação em que eles passaram e juntos a gente conseguiu atravessar. É claro que a dor maior é do pai e da mãe quando perde um filho, mas a alegria maior é de saber que o filho vive através de um ato de amor e, acima de tudo, de coragem da família. Parabéns, viu, a todos vocês. Muito obrigado, presidente. Quero agradecer a presença do vereador Marcos Xavier, vereador Ceará conosco, vereador Jorge Freitas. Vou passar a palavra ao vereador Betinho Neves. Boa tarde a todos. Em nome do presidente, cumprimentar os vereadores que aqui estão, a Alessandra, Kika, o Brito, o Samuca, sejam muito bem-vindos. Parabenizar o presidente também, por, como o pastor Newton disse, de estar fomentando esse assunto de extrema importância aqui nessa casa hoje. Fiquei 10 minutinhos batendo papo com a Kika e com o Brito ali, pode ter certeza que foram 10 minutos que mudaram a minha vida. Com certeza irei chegar na minha casa hoje, irei conversar com a minha família também. Muitas vezes a gente acha que as informações elas não circulam, mas em 10 minutos de conversa que eu tive com vocês ali na entrada, já mudei meu pensamento e hoje terei uma conversa com a minha esposa também e quem sabe já a partir de hoje não tenha mais um doador de órgãos que serei eu. Então a gente vai tratar desse assunto com muita seriedade na minha casa e que vocês, de fato, possam cada vez mais transmitir essas informações, né? A gente viu quantas vidas são salvas aí, o procedimento, eu fiquei impressionado quando a Kika me falou como que é o procedimento de um transplante, por exemplo, de coração, a agilidade que tem que ser, a rapidez que tem que ser. Isso, de fato, são informações, por falha minha eu ainda não conhecia, mas que bom que hoje eu conheço e também posso passar para outras pessoas. Parabéns, que Deus abençoe, eu tenho certeza que será uma tarde aqui de muito conhecimento. Obrigado, presidente. Vamos ouvir uma breve palavrinha da vereadora Terezinha, que teve um contexto e tem hoje ainda um contexto muito forte com a Santa Casa de Limeira. Em seguida, ouviremos nossos palestrantes. Obrigado, Everton, nosso presidente, todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, e em especial o Silvio, a Kika e a Alessandra, que traz para a gente toda essa vivência, porque eu falo aqui aquilo que eu senti, né, durante todo o período que eu estive na Santa Casa, no sentido da gente fazer uma abordagem, por mais que você pudesse pensar que era uma abordagem estudada, analisada e pensada, a abordagem mais difícil do mundo é chegar numa família e falar: você está preparado para a doação de órgãos. Mas pensem, assim como o Betinho acabou de falar, que é um ato de amor e que cada um de nós temos que conscientizar nossas famílias, nossos amigos, porque através deste ato de amor, outra pessoa vive no mesmo ente querido que nós gostaríamos que estivesse aqui vivo. Eu presenciei à distância a dor da Kika e do Silvio, e parabenizo pelo ato de vocês naquele dia tão difícil, mas eu estive do lado da Alessandra durante todo o período, e não é nada fácil quando a gente traz para a gente isso. É entre dor, entre lágrima, que você deve dar o abraço e o conforto para aquela pessoa que está perdendo seu único filho e está tomando a decisão de deixar que ele fique ali 72 horas como ele ficou, para que retirassem os órgãos para que outras pessoas vivessem nele. Mas o mais importante, parabéns para vocês, e cada um de vocês, cada um de nós, vamos levar para as nossas famílias, assim como o Beto falou, a importância de sermos um doador de órgão. Eu sou, desde 1982, sou uma doadora de órgão, incentivo. Trabalhei minha vida inteira junto com o Dr. Sardinha, da Unicamp, no sentido que ele trouxesse para os nossos médicos de Limeira, para que eles falassem isso com naturalidade dentro de uma UTI, que eles falassem isso com uma naturalidade junto ao corpo de enfermagem,
o corpo de assistente social, que é aquele que leva para a família a possibilidade de estar preparado. Não é de qualquer jeito, não é tirando uma pessoa, uma mãe, de um corredor, levando numa sala e falar, vamos doar o órgão. Tem toda uma preparação. Então, parabéns, pastor Nilton, por esse projeto, e, com certeza, eu, enquanto viver, vou trabalhar esta causa. Muito obrigada. Fala boa tarde. Boa tarde, gente. Fala oi. Parabenizar o vereador Nilton novamente por essa importante resolução. Obrigado a todos os vereadores. O Nilton vai fazer mais uma fala. Em seguida, o próprio Nilton já passa para os palestrantes. Perfeito. Só para que a gente se conscientize que a fé, ela rege os cristãos, aqueles que creem em Deus, independente de placas de igreja. Mas os 10 mandamentos de Deus, ele nos dá uma orientação. E o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Se eu amo o próximo, eu me amo também. E porque eu me amo, quando, para mim, um órgão não vai mais ter serventia, para quem eu amo, ele tem o direito de continuar vivendo. Então, se eu amo, eu pratico esse mandamento de amar o próximo, porque quem pensa no próximo, com certeza pensa como Deus. Ok? E com essas palavras, eu passo aqui o microfone para a Alessandra, que vai ser a primeira a palestrar, a falar nessa tarde, e nós teremos a honra de ouvi-la. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer também ao senhor presidente da casa pela oportunidade, pela abertura de nos proporcionar essa semana. E a todos os vereadores que estão junto conosco nessa causa, como eu disse, a vereadora Terezinha, desde o início com a gente, esteve comigo no momento mais difícil da minha vida, da nossa vida. Então, eu agradeço muito a vocês. E eu vou começar dizendo o seguinte: em primeiro lugar, também fiquei muito feliz com a fala do Betinho, porque essa é a nossa intenção. Falar de doação, conscientizar as pessoas a entender todo esse processo, tudo como funciona, porque eu também não sabia, eu também não conhecia. E eu fui conhecer da pior maneira. Eu já ouvia falar, né? Tinha várias pessoas, já tinha ouvido comentar. Teve, na época, a doação do Gugu, então foi muito falado, mas eu não tinha vivenciado. Então, eu também tinha muitas dúvidas, muitos medos. E, em 2020, eu fui confrontada com essa realidade. Hoje, nós somos 4. Eu, meu marido Luiz Américo, que não pôde estar comigo hoje por conta de compromissos, né, no trabalho, então foi impossível ele estar aqui. Gustavo, que é o nosso anjo de luz, nosso anjo doador, e o nosso presentinho de Deus, o João Lucas. Mas nós fomos 3. Até 2020, nós éramos 3. E muito felizes. Tínhamos 1000 planos, né? Vivemos sempre juntos, unidos. Desde pequeno, o Gustavo sempre foi muito grudado com a gente. Então, nós vivenciamos muita coisa juntos. Era trabalho, era escola, era academia, era almoço e jantar, café da manhã, todos juntos, coisa que hoje em dia é um pouco difícil, né? Por conta da correria e celular,
mas nós mantínhamos esse hábito de estarmos juntos nas refeições, e isso é muito importante. E foi muito importante para a gente durante todo esse tempo. Em março de 2020, nós saímos do trabalho com o Gustavo com a lista de aniversário. Ele faria 18 anos no próximo mês. Conversamos, ele foi para a academia, dormiu. No outro dia, ele acordou e uma forte dor de cabeça fez com que ele tivesse um desmaio. E nós não sabíamos o que tinha acontecido. Então, nós nos vimos um dia combinando a festa de 18 anos e, no outro, correndo atrás de uma ambulância do SAMU, sem saber o que tinha acontecido com ele. E um detalhe que nós tínhamos feito todos os exames, porque ele passou na faculdade de Educação Física. Então, ele estava cursando Educação Física, então ele teve que fazer todos os exames, menos da cabeça. E foi a cabeça que acabou, né, ocasionando um problema. Ele, até aí está a foto, né, quando nós fizemos a brincadeira com ele, que ele tinha passado na faculdade, todo feliz. E, nesse dia, nós fomos deparados com a doação de órgãos, porque nós chegamos no hospital, ele desacordado, não tinha sinal nenhum de voltar, teve que ficar em observação durante todo o tempo, e, durante todo o tempo, nós estivemos no hospital, a Terezinha com a gente, família, amigos. E no início, quando ele teve a dor, era para ele estar na faculdade, mas ele ficou com a gente, porque ele teve uma dor de garganta, estava começando o Covid. Então, nós ficamos com medo que fosse dor de garganta, que fosse o Covid que ele tivesse pego em Campinas. Mas não. Quando foi feitos os exames no hospital, foi detectado que ele teve o rompimento de um aneurisma, vítima de uma MAV, que era uma má formação arteriovascular, que ele tinha desde quando nasceu, mas nós não sabíamos e não tinha nem como saber, porque ele não dava sinal nenhum. O único sinal seria esse mesmo, quando, infelizmente, com 17, com 50, ou nunca. Era quando Deus o chamasse. E Deus o chamou nesse dia. E foi quando os médicos vieram falar com a gente. Olha, ele é um menino muito saudável, forte, e ele pode ajudar a salvar vidas. Nesse momento, nós ficamos assim, impactados, porque o diagnóstico de morte encefálica foi fatal, tanto para o Gustavo quanto para a gente, porque ele até então era nosso único filho. E ali os nossos sonhos estavam acabando na hora que o médico estava falando isso para a gente. Mas os outros sonhos de outras pessoas poderiam viver. Foi difícil. Foi uma decisão que, assim, parecia que Deus tirou o nosso chão e a gente não sabia o que fazer. E foi quando o médico disse, olha, ele vai salvar outras vidas poderão viver através dele. Aí nós nos reunimos com os nossos irmãos, porque nos sentíamos perdidos para tomar a decisão. Mas, em conversa, nós dissemos o sim. Sim, ele vai viver em outras pessoas. E, a partir desse momento, formou-se uma corrente de amor, uma corrente de amor mesmo, não tem outra palavra para dizer. Porque, a partir do momento que você se diz doador, que você fala, eu vou doar, é uma correria. Os médicos correm para a central de transplante, a central de transplante começa a procurar a pessoa que pode receber esse órgão, a pessoa que seja compatível, porque tem vários fatores, que nem o Gustavo, ele tinha 1,82 m. Então, por exemplo, o coração dele não poderia ir para uma pessoa, para uma criança de 10 anos, que era pequenininha. Tinha que ir para uma pessoa que fosse mais ou menos do tamanho dele, da estatura dele, com o mesmo tipo sanguíneo e vários outros fatores. Então, começa uma corrida contra o tempo, porque, como o Betinho falou, o coração ele tem 4 horas para ser transplantado. Então, a partir do momento que eles tiram de uma pessoa, até 4 horas ele tem que estar pulsando já no coração do receptor. E aí acontece o milagre da vida, né? Que, assim, aquela pessoa que nós dissemos a Deus, que os nossos sonhos acabaram,
os sonhos daquela outra pessoa que está revivendo, o sonho da família dessa pessoa está renascendo. Nós recebemos essa mão do Gu como uma homenagem, né? Eu tenho hoje tatuada aqui no meu braço, só que eu tive que diminuir, porque a mão dele era bem grandona. Mas eu diminuí e coloquei aqui para eu sempre lembrar do amor que nós vivemos com ele. E nessa carta aqui fala uma coisa que a gente nunca para pensar. Que em 17 anos e 11 meses, o coração dele, como o de qualquer pessoa, bate, olha, que nem no caso dele, 532.112.000 vezes. Então, você imagina, né, quantas batidas tem o nosso coração? E aí ia voltar a bater em outras pessoas. Então, essa carta nos impactou bastante, principalmente quando diz: lembre-se, meu coração continuará batendo outras milhões de vezes. Meus olhos continuarão vendo outros mundos. Os meus rins vão permanecer trabalhando. Vocês não estarão vendo, mas estareis com vocês sempre. Então, imagina, tem uma pessoa que ela vivia presa a uma máquina para fazer hemodiálise. E ela recebeu um rim. E hoje ela vive. Ela vive, né? Ela consegue fazer atividade física, ela consegue não ficar presa a essa máquina. Então, esse é o milagre da vida, que eu falo que falar em doação não é falar em morte, é falar em vida. O meu filho, infelizmente, foi embora. Eu queria ele aqui comigo. Mas Deus quis que ele voltasse para casa. Então, por que não ajudar essas outras pessoas? E foi o que nós fizemos. Nós dissemos o sim. Ele foi o primeiro doador da Unimed. Então, para vocês verem, né, quanto tempo tem o Hospital Unimed, e ele foi a primeira pessoa que aceitou a doação, que a família aceitou. Porque se nós tivéssemos dito não, ele não teria doado. E é muito importante isso, a família saber, porque é a família que vai dizer sim ou não. Um tempo depois, quando ele faleceu, uma amiga dele veio me confrontar. Ela falou: tia, o Gu, ele queria ser doador? Aí eu parei, né? Eu falei: puxa vida, nós nunca tínhamos conversado sobre isso. Era uma realidade totalmente fora do nosso contexto, do nosso mundo. Então, nós não conversamos sobre isso. Aí ela me mandou um vídeo. Nesse vídeo, ele tinha compartilhado com os amigos, uns meses antes dele falecer, a história de uma menininha que recebe um coração. Ela contando para o Papai Noel que ela tinha recebido de presente um coração. Então, ali nós choramos até juntas, porque ali eu tive a certeza que sim, ele seria um doador. Então, a nossa decisão foi acertada. E, com a doação, depois que nós soubemos, que nós entramos para esse mundo da doação, nós começamos a conhecer pessoas, começamos a nos inteirar sobre os assuntos, né? Então, tem muitas dúvidas que as pessoas têm a respeito da doação. Uma delas é como funciona a doação após a morte. Então, ela só vai acontecer quando for detectada a morte encefálica da pessoa. E isso é muito sério. Sempre teve um tabu muito grande. Mas será que os médicos não vão falar que a pessoa está com morte encefálica só para pegar os órgãos? Eu cheguei a pensar isso lá atrás. Mas aí, quando você vivencia, você vê o quão sério é. Um diagnóstico feito por mais de um médico. Eles ficam o dia todo fazendo todos os exames. Vem o pessoal depois da Unicamp, que vai fazer a captação para fazer um outro exame mais complexo, que é onde é detectado que, infelizmente, a pessoa não vai voltar. Então, se é irreversível, ele não vai conseguir voltar. Então, ele pode ajudar. Pode doar os órgãos, pode doar tecidos, que são a pele, os ossos. A medicina hoje é muito complexa, né? E posso confiar no diagnóstico? Pode, totalmente, porque é totalmente seguro, é totalmente certo. Hoje eu sou uma testemunha viva disso, porque eu pude ver. Assim, é difícil você falar, porque você está vendo aquele jovem de 1,82 m dormindo, mas ele não vai mais acordar,
porque ele teve essa morte encefálica. E os órgãos dele vão parar com o tempo. Então, eles vão poder ser ajudados. Então, quantas pessoas um doador pode salvar? Um só doador pode salvar até 8 vidas, porque podem ser doados coração, pulmões, fígado, intestino, pâncreas e rins, que são os órgãos vitais. Além dos órgãos e tecidos, como a córnea, a pele, os ossos e válvulas coronárias do coração, que também podem ser doados. Então, você pode ver, com isso, pode atingir até mais de 20 pessoas a doação. Uma doação de pele pode atingir mais de 20 pessoas, porque são pedacinhos que vão para cada uma que precisa. E o que eu preciso fazer para ser doador? Conversar com a sua família, que é o mais importante. É conversar com a família e deixar claro que você quer ser doador, porque no Brasil, só mesmo a família pode doar, pode autorizar essa doação. E para quem vão os órgãos doados? Gente, estou ficando nervosa, desculpa, viu? Os órgãos vão para pacientes que necessitam de transplantes. Nessa fila, hoje, são mais de 65 mil pessoas que necessitam de um transplante. Crianças necessitam de transplante. Então, quanto mais pessoas se conscientizarem da doação, mais pessoas serão salvas. A doação prejudica órgãos e tecidos do doador? Não, a doação não prejudica nada. A pessoa continua exatamente do mesmo jeito que você viu pela última vez. Então, ficam as verdades sobre a doação, que é muito importante comunicar à família sobre o desejo de doar. Um doador ele vai salvar 8 vidas diretamente. Todas as pessoas são potenciais doadores. Todos nós podemos doar. A morte encefálica é um diagnóstico seguro. O corpo não fica deformado com a retirada dos órgãos. E a família, gente, não paga nada. É tudo feito pelo SUS. Nem o doador, nem familiares podem escolher o receptor. Ele é indicado pela Central de Transplantes, como eu disse, por conta de todos aqueles fatores, né, que são utilizados para ver quem entra e quem sai na lista, quem vai primeiro, quem não vai. E aí são as vidas salvas pelo transplante. Então, isso hoje faz com que eu viva e com que eu fale do GU, com que eu fale sobre a doação com tranquilidade, porque eu sei que ele vive, não nessas pessoas, porque nós não sabemos quem recebeu o órgão dele, mas essas pessoas são pessoas que nós conhecemos através da doação. A Duda, ela nasceu com problema renal, passou por mais de 13 cirurgias nos 13 anos de vida dela. E ela recebeu um rim. E hoje ela é uma atleta. Faz 2 anos que ela é atleta, ela vai participar de uma competição dos transplantados. Então, é vida que segue, gente. Essa aqui é a Catarina. Olha o tamanhinho dela. Ela tem 2 anos. Ela recebeu um coração. O Benício também recebeu esse presente, que é um coração, faz 2 meses. Essa é a Lavínia, a Mulher Maravilha. Ela ficou meses internada e conseguiu também um coração esse ano e teve a vida transformada. E essa pequenininha aqui, ela aguarda ainda um sim. É a Lorena. Ela está na lista de espera, mas como ela consegue ainda viver sem depender de hospital, ela está na lista ficando em casa. Então, por isso, às vezes, o transplante dela acaba demorando um pouquinho. Mas ela vai conseguir, se Deus quiser, o sim. Esses também são outros exemplos que estão até na exposição, que são pessoas que receberam órgãos e que hoje vivem, são felizes e continuam seguindo a vida. E esses são os nossos anjos. Alguns dos nossos anjos, né? O meu Gu ali, o Jonas, nossos 2 anjos doadores aqui de Limeira, que seguem aí. Nós vamos seguir contando a historinha deles para todos. Vamos seguir falando sobre doação para todo mundo que a gente conseguir, para poder atingir mesmo, porque falar de doação é falar de amor. Então, aqui, vocês podem ver, né? Gustavo é o nome do meu filho. Mas olha quantas pessoas ele pôde salvar. Augusto, a Paula, a Cássia, o Antônio,
O Jonas, o Flávio, a Carolina e outras pessoas mais podem ser salvas a partir do nosso sim. Então, é muito importante. Nós utilizamos o Setembro Verde para movimentar essa causa, mas é uma coisa que a gente tem que falar sempre. Então, vamos hoje conversar com a família, vamos procurar nos inteirar sobre o assunto, porque quanto mais doadores, mais pessoas vão sair da lista de transplante, mais pessoas vão viver e mais amor vai circular aí pelo mundo. Vem com a gente, vamos seguir. Tá bom? Obrigada, viu? Eu acho que agora é a vez da Kika e do Silvio, para a gente poder ouvir também essa história que eu acompanhei e não imaginava que depois ia passar por esse momento também. E, na época, nossa, eu acompanhei tudo que passou. E hoje nós estamos aqui, né, Kika? Vamos seguir juntas aí, falando sobre a doação. Minha cara, né? Bonito igual o pai. Boa tarde, pessoal. É uma alegria poder estar aqui com vocês, partilhando, né, neste momento, essa realidade importante para cada um de nós. Eu gostaria de agradecer ao presidente pela oportunidade, por fazer com que essa lei realmente acontecesse aqui na casa, o vereador Nilton, que é o proponente da lei, a Escola Legislativa, que com muito carinho, com muito amor e dedicação, né, fez todo esse trabalho, em nome da Giane, né, nós agradecemos aí toda a Escola Legislativa. E nós vamos contar um pouquinho para vocês da nossa história, né? Aqui está o Jonas, um adolescente extraordinário, que tinha uma vida espetacular, sonhos, muitos sonhos, um garoto amável, exemplo em todo lugar onde ele ia, no colégio, e, de repente, né, num momento da nossa vida, nós vivíamos muito bem, nosso único filho, vivíamos muito bem, felizes. O Jonas era um garoto que amava muito as pessoas e se preocupava muito com as pessoas, né? Muitas vezes, no decorrer da nossa vida, ele fazia eu parar o carro para ir auxiliar alguma pessoa que ele via na rua e que ele achava que precisava de auxílio. Ele falava: papai, para o carro, vai lá, né? Vamos lá. E o Jonas era assim, ele era puro amor. Esse era o Jonas. E nós vivíamos isso, pregávamos isso, nos amávamos mesmo, todos os dias, todos os momentos. Graças a Deus, nós tivemos essa relação muito bacana. Mas, de repente, em um dia, algo aconteceu na nossa vida que mudou todo o curso e todo o sentido da minha vida, da vida da Kika. Foi o acidente do Jonas. E a Kika vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. No dia 20 de junho de 2015, nós fomos passear no shopping um sábado à tarde, e um simples almoço, com muita tranquilidade. Na volta desse almoço, nós somos impactados, né? Eu e o Jonas, aonde numa avenida que correria 40 por hora, né? A outra pessoa corria 100 por hora. Então, ou seja, uma imprudência de alguém mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou toda a trajetória da minha história. 8 anos já se passaram, e eu
e 8 anos que não se calam dentro do meu coração, dentro da minha vida. Eu me lembro até hoje que eu fui para a Unimed com algumas fraturas e o Jonas foi para a Santa Casa devido à gravidade dos traumas. Depois de uma semana, vem a notícia para mim e para o Silvio. Nós, um casal assim, muito de fé, confiante, até o último instante, eu tinha essa fé que realmente nós teríamos o Jonas de volta conosco. Mas a fé da emoção, mas também caminhava dentro da minha alma a fé-razão, talvez por ser enfermeira, já há 30 anos trabalhando no hospital, vendo tantas realidades como eu já enxerguei, como eu já vi, quantos casais, quantas famílias eu não consolei, e de repente eu vi a minha vida sendo impactada do tamanho tal. Depois de uma semana, o Jonas ele teve múltiplas lesões cerebrais, mas pequenas. Uma lesão de tronco, que só essa lesão de tronco traria para ele que ele não pudesse mais ter nenhum movimento. Mas ele teve essas micro-lesões que, de repente, numa quinta-feira, se eu não me engano, de quinta para sexta, essas micro-lesões resolveram todas sangrar numa mesma noite, no mesmo momento. Foi aonde que já foi para a morte encefálica. Eu estava em casa naquela noite, o Silvio que passou a noite com ele, e fui para o hospital. Os médicos já nos conheciam, porque eu era de ambiente hospitalar. Eles tentaram contar para nós por 3 vezes, porque o médico neurologista era pai de um dos amigos que estudava com o Jonas. Depois, em particular, esse médico me chamou, juntamente com outro amigo, que com muita coragem, ele conseguiu me falar a real do que realmente poderia estar acontecendo. E logo em seguida, veio o desejo daquela UTI pediátrica para que nós pudéssemos doar os órgãos do Jonas. E aí que começou, que ainda sem cair a ficha do que estava acontecendo, administrar todo aquele período e depois administrar também como nós iríamos decidir a doação de órgãos. Com a presença da Terezinha aqui, eu quero agradecer desde já, estou tendo essa oportunidade de abrir o meu coração e agradecer tamanho amor que nós somos assistidos naquele dia, pela assistente social, pelos médicos, por toda a diretoria do hospital. Não porque era aqui que o Silvio, aqui que a enfermeira, o Silvio gestor, não, porque era um limeirense, eram pessoas, eram pais de um garoto de 12 anos que impactou a cidade naquela época. Fomos muito amados, e por esse amor que nós recebemos daquela instituição, não foi difícil nós decidirmos. E pela fé que nós também carregávamos dentro do nosso coração, não foi difícil nós decidirmos a doação de órgãos. Decidimos que pudesse realmente doar. Nós não saberíamos quais órgãos seriam a captação, mas houve-se um protocolo de quase 3 dias, que esse é o protocolo. Abre-se um protocolo, porque aí vai permitindo as reações cerebrais. Por 3 dias não reagiu, fecha-se o protocolo de morte encefálica e começa os protocolos da captação de órgãos. A família tem que estar nesse dia da captação, mas pessoas também, por caridade e por amor, nos poupou essa dor e foram lá para o hospital no nosso lugar, ficaram na frente do centro cirúrgico para realmente presenciar toda a captação. Hoje, o Jonas vive em 4 pessoas, 2 rins, 2 córneas, e falo para vocês como mãe, como esposa,
que hoje, esses 8 anos que se passaram, se hoje eu me mantenho viva, as minhas células todas funcionantes, casais que, por menos, né, existe uma estatística aí de que 80% dos casais se separam quando tem a morte de um filho. Graças a Deus, pelo valor e pela força de não murmurar e acreditar num Deus tremendo em nossas vidas, foi aí que realmente, por eu não murmurar, o Silvio também não murmurar, Deus nos presenteou aqui, como presenteou também a vida da Alessandra. Vem aqui, Sam. Com 46 anos, eu fico grávida, né? Então, vejo assim que realmente um presente de Deus. E esses 8 anos eu falo para vocês que eu carrego, sim, com essa decisão tomada. Eu vejo que hoje a gente carrega esse fruto da decisão tomada, que só por saber que existe 4 pessoas que celebram a vida do Jonas por aí, não sabemos aonde, uma decisão muito, muito certa que nós tomamos. Não me arrependo até hoje, não me arrependo, pelo contrário, se eu pudesse, eu ainda sairia para o mundo, né, permitindo. Eu fico imaginando no dia do Jonas, a mãe daquela criança renal: meu filho, tire esse pão da boca agora, que o seu rim chegou. Vocês têm noção disso? Quantas crianças não querem uma bicicleta, não querem uma bola, mas aquela criança queria um rim. Imagine, naquele dia, naquele domingo, porque foi num domingo essa captação de órgãos, foi num domingo, eu fico imaginando essa criança comendo e a mãe falou: para de comer agora, que o seu presente chegou. 2 rins e 2 córneas. Então, hoje são pessoas que celebram a vida do Jonas, e a vida delas é a nossa vida hoje, é a nossa vida hoje. E com esse incentivo, né, fomos presenteados com a lei, porque em 2015 ele foi o único na cidade que doou órgãos. E com essa consciência nós ganhamos esse presente, né, essa lei do Newton, falando desse incentivo da doação de órgãos Jonas Brito. Acredito eu que tem respingado na cidade, respingado em tantos outros lugares, que outros pais, outras famílias, hoje olham para a nossa história e para a nossa vida e vê que realmente, como Deus nos consolou, como Deus nos amou e ainda continua nos amando. Sou grata a Deus. Com 47 anos gero, né, o Samuel, um presente de Deus que hoje é a nossa energia. Pais velhos com filhos aqui, com um filho de 5 anos, ele não se conforma, né? Mas já é um pai assim, né? Mas o Samuel é a nossa energia. O Samuel é aquele hoje que realmente é o combustível que nos levanta e nos traz realmente para uma vida nova, uma história nova. E que tudo é possível. Gratidão por esta tarde, gratidão por esse mês de setembro. Espero que realmente todos possam ser impactados e levar amor e levar vida para mais pessoas. Gratidão. Só registrando, eu sou 10 anos mais novo que ela, né? Porque senão vocês vão ficar sabendo a minha idade. Brincadeira. O mais lindo de tudo isso é que, como nós, né, eu aqui, que a nossa família acredita muito em Deus, nós conseguimos superar toda essa passagem, todo esse momento da nossa vida com muita força. E como a Kika falou, nós nunca murmuramos, nós nunca questionamos a Deus o porquê, e sim, para quê? Para que tudo isso aconteceu? E no dia do velório do Jonas, eu pude entender o porquê tudo aquilo aconteceu. O Jonas ficou entre nós durante quase 13 anos. Ele faleceu com 12. Faleceu não, eu digo que ele voltou para o paraíso. O Jonas voltou para Deus. Ele não morreu,
Ele voltou para Deus aos 12 anos e 11 meses, porque ele faleceu em junho, em julho ele faria 13 anos. Mas foram 13 anos intensos, porque quando nós fazíamos ali o velório do Jonas, e foi algo muito grande, quem pôde participar viu a comoção que foi, mais de 10 mil pessoas passaram pela gente, filas enormes, pessoas ficaram 2 horas na fila para poder ver o Jonas, e muitos pais, quando vieram nos abraçar, eles diziam o seguinte, não foram um, dois, foram vários, diziam o seguinte, olha, o seu filho fez com que eu voltasse para casa, o seu filho fez com que eu amasse mais os meus filhos, porque durante uma semana foi uma reflexão total na cidade. O colégio dele, ele estudava no Portinari, o Portinari parou, e as crianças iam para a frente da Santa Casa, para a oração, querendo saber, era aquela comoção geral, porque o Jonas marcou. Ele viveu 13 anos, mas viveu 13 anos intensos, que marcou, né, muitos corações. E a gente tinha um combinado, só para encerrar, e para a gente entender a essência do que é amar, o Nilton falou algo muito importante, né? Quando a gente ama, a gente doa, né? Então, quando a gente ama verdadeiramente, a gente quer também que outras pessoas fiquem bem. A gente quer também fazer com que outras pessoas vivem. E como a Kika partilhou, 4 pessoas vivem hoje, né? Através do Jonas. Os olhos do Jonas, né, do Gustavo, estão aí olhando, né, para tantas e tantas coisas. E pode ser que essas pessoas que receberam os órgãos sejam pessoas fundamentais na nossa sociedade. E graças ao nosso sim, que não foi fácil, não foi fácil, são 2 emoções totalmente diferentes, né? No momento em que você é impactado, né, pela perda e, de repente, você é impactado por uma decisão, né? Você vai querer doar os órgãos, você vai ceder isso para outra pessoa vai poder viver através dos órgãos do seu filho. Então, são 2 decisões muito sérias, né? 2 momentos muito sérios e que impactam a nossa vida. E, para dizer e encerrar, eu, a Kika e o Jonas, e até hoje somos assim com o Samuel, nós sempre pregou para o Jonas que ele devia amar com toda a intensidade do coração. E a gente tinha um combinado entre nós de que todos os dias nós falávamos um para o outro que nós nos amávamos, todo dia, e vários momentos ao dia. Era assim que a gente vivia. E o Samuel faz isso também, né, hoje. O Jonas, ele gostava de acordar, eu que levava ele para o colégio, eu enchendo ele de beijo, e ele acordando, ele queria ouvir, né? Ele não gostava que chamava ele de Jonas, porque ele falava que ele era filho. E eu dizia, filhão, o papai te ama. E ele levantava, correndo, tomava banho, se trocava, ia para o colégio, deixava ele na porta do colégio, e o Jonas gritava lá da porta do colégio, papai, ó, eu te amo, hein? E eu ia trabalhar. No meio da manhã, meu celular tocava a cobrar, era o Jonas. E ele dizia, papai, eu só liguei para dizer que eu te amo. E eu dizia, o papai também te ama, você é importante para o papai. E no dia do acidente, como a Kika falou, não estava com eles, estava fora, a trabalho, numa cidade fora. E eu levantei muito cedo e eu não quis aquele dia dizer para o Jonas que eu o amava, porque eu não queria acordá-lo, né? Levantei muito cedo, só fui lá, abençoei ele, saí, dei um beijo nele, saí. E, retornando para Limeira, o meu telefone tocou e era o Jonas. E ele disse para mim o seguinte, papai, eu estou aqui no shopping com a mamãe, terminamos de almoçar, eu sei que não vai dar para o senhor chegar aqui, mas eu queria dizer uma coisa para o senhor, nunca se esqueça que eu te amo.
E aquilo mexeu comigo, me impactou, aquelas palavras do Jonas. Aí desliguei o telefone, mas depois de meia hora eu falei, não pode ser. Né? Por que isso? Peguei o telefone e liguei de volta para o Jonas. E aí, o telefone não atendia, o Jonas já tinha iniciado a sua ida para o paraíso. Né? Mas a última coisa que ficou, né, soando nos meus ouvidos é: papai, nunca se esqueça que eu te amo. E eu gostaria de encerrar dizendo para cada um de vocês: nunca tenham medo de amar. Nunca tenha medo de amar. Nunca tenha medo de dizer para as outras pessoas que você a ama. Para o filho, para o esposo, para a esposa, para o pai, para a mãe. Né? É importante a gente dizer isso. É gostoso a gente dizer isso. Isso cura, isso transforma vidas. Né? Eu, a Kika e o Jonas era assim, e com o Samuel também é a mesma coisa. E é por isso que hoje a gente consegue estar de pé, vivos, firmes, testemunhando essa graça e essa importância que é você amar as outras pessoas. Porque só doa, só fala o sim quem realmente ama as outras pessoas e quer ver a vida, né, novamente, com toda a força, com todo o amor e com todo o carinho. Eu pedi para eles prepararem uma música, né, para que vocês possam entender essa realidade e realmente vivenciar isso. Chegue em casa hoje e realmente ame. Chegue em casa hoje, abrace. Chegue em casa hoje, partilhe essa graça. E diga sim à doação de órgãos. Diga sim. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela compreensão e pelo apoio ao assunto da forma que ele merece, não é? Porque às vezes a gente participa de alguns assuntos que não tem tanto interesse, mas este é um assunto de fundamental interesse para que a gente leve por toda a vida. Ok? Muito obrigado pela presença. É difícil um momento que eu fico sem palavras, né? Que não consiga externar alguma coisa que sinto ou que penso com as palavras. Esse é um desses momentos. Não tem nada que eu pudesse dizer agora para acrescentar ou complementar o que vocês nos trouxeram. Eu fiquei muito reflexivo, é um conteúdo muito forte e certamente eu vou reavaliar muitas questões da minha vida pessoal, em especial acerca de doação de órgãos. E certamente eu vou fazer parte desse time, sim. Eu quero agradecer, Newton, por essa sensibilidade, tudo ao seu tempo, né? A resolução estava guardada num bom tesouro, nós tiramos no momento certo, e aqui está a primeira de muitas reuniões, assembleias, discussões que serão feitas. Meus parabéns a vocês três, a Alessandra, a Kika, ao Silvio Brito, nosso querido Samuel. Que Deus continue dando força, sendo luz, e tenha certeza que essa palestra, essas informações, ela merece ser discutida numa amplitude muito maior. E no que, como Câmara Municipal, pudermos contribuir, tenha certeza que nós contribuiremos, viu? Quero agradecer a presença da vereadora Terezinha, vereadora Isabeli. Muito obrigado a todos vocês, que é difícil segurar uma plateia dessa aqui. E isso mostra o quanto profundo e tocante foi o que vocês nos falaram. Meu muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos.